Olá, né? Como é bom aprender da palavra de Deus. E o mais importante é colocar em prática o que você aprende na palavra de Deus. Oh, glórias, né? E nessa campanha, hoje é o 7º dia da campanha de Jacó. E nós estamos colocando em prática a palavra de Deus. Porque quando nós colocamos em prática, é muito melhor, é muito mais saboroso, né? Igual você pegar os ingredientes para fazer um bolo e você pegar aqueles ingredientes, seguir a receita e fazer o bolo e comer aquele bolo saboroso, aquele pãozinho saboroso, não é verdade? Então, amados, nós estamos aprendendo a palavra de Deus e colocando em prática. E hoje nós estamos em Gênesis capítulo 27. Nós vamos ler a história hoje do versículo 1 ao versículo 29. Veja bem, olha só. Isaque manda Esaú fazer-lhe um guisado. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e já não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas e as tuas aljavas, e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-o-mo para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Como eu já falei, antigamente, o filho que nascia primeiro, ele tinha direito à primogenitura, né? E a bênção do pai, a bênção de Deus, que é a mais importante, né? E veja bem, e a bênção era de quem? De Esaú ou de Jacó? De Esaú, né? Mas o que Esaú fez? Esaú vendeu a bênção dele para Jacó por um prato de lentilha. Lembra lá da história. E olha, e quem que ouviu a conversa? Ele, o pai dele, conversando com Esaú. Quem que ouviu a conversa? A mãe. Olha só, presta atenção. Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho, Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então, Esaú tinha que caçar, né, limpar e fazer. Isso aí ia demorar um pouco, né? E olha só o que Rebeca fez, a mãe de Esaú. Rebeca e Jacó enganam a Isaque. Veja bem, olha só, antes de ler aqui na palavra de Deus, se em vez de enganar o pai, ele tivesse falado: olha, Esaú vendeu a bênção dele para mim por um prato de lentilha, ele ia receber a bênção do pai, né? Porque Esaú tinha vendido a bênção da primogenitura para Jacó por um prato de lentilha. Mas não, Jacó e a mãe dele enganaram o pai. Vamos ver aqui na história, vamos ver aqui no versículo 6, ó, vamos continuar aqui na Bíblia. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho
e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai, traze-mos. E foi e tomou e trouxe a sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com a pele dos cabritos cobriu as suas mãos e a luzura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso, e o pai, que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, seu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isso, que tão cedo o achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor, teu Deus, o mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se achegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porque as suas mãos estavam peludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou. E disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, de Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto, sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Oh, glórias, né? Que bênção maravilhosa que ele recebeu do pai. Mas ele estava enganando o pai, né? Enganando o pai. Se ele chegasse para o pai dele e falasse a verdade, ele não ia sofrer uma consequência que você vai ver lá na frente. Porque tudo que você planta, você colhe, não é verdade? Ele enganou o pai hoje e lá na frente você vai ver que ele também vai ser enganado. Então, não adianta querer fazer as coisas erradas, né? Nós temos que fazer o que é certo.
A palavra de Deus nos ensina a fazer o que é certo, porque tudo que você plantar, você vai colher, não é verdade? E é nessa fé que nós vamos orar. Querido e amado Deus, estamos aqui diante da tua santa e gloriosa presença. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. Senhor, nos ajude a sempre fazer a tua vontade. Repreenda, Jesus, todas as forças espirituais do mal. Todo o pensamento que leva essa pessoa para fazer as coisas erradas. Repreende, Jesus. Repreende os pensamentos. Toma a nossa mente. Toma o nosso coração. Toma a nossa vida em tuas mãos. Porque nós te amamos. Nós te adoramos. Deus de Abraão. E nós invocamos a tua presença aqui nesse lugar. Desce aqui nesse lugar. Ô Senhor, porque nós te amamos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, habita em nós, faz morada em nós, Senhor. Ô Senhor, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, né? Os nossos avós, nossas mães, pais, tios, primos, né? Em tuas mãos poderosas, para o Senhor guardar, livrar e proteger. E entregamos também nossos vizinhos, Senhor, todos que te querem, que querem fazer a tua vontade, que o Senhor venha guardá-los, livrá-los e protegê-los também, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Um abraço aí no seu coração e que o seu lar seja um pedacinho do céu. E amanhã nós vamos continuar a história da vida real de Jacó e as bênçãos que vai acontecer na vida de Jacó e também que vai acontecer em nossas vidas. Quando nós entregamos a vida para Deus e fazemos a vontade de Deus. Amém?